Vamos começar, então, a mesa, só um pouquinho. Protesto e Democracia no Cone Sul, né? Mesa que, enfim, vai reunir... Só um pouquinho do livro ali para mostrar o livro. Que tem como elemento de um pouco articulador, né, o livro Protestas, Democracia e Desigualdades no Cone Sul. Temos aqui, né, a editora, enfim, participantes, enfim, que produziram, né, dentro desse protesto que chama La Protesta, né, desse projeto, né, La Protesta, enfim. Então, nós vamos iniciar, né, com a fala, né, da Priscila Carvalho, né, que é professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né. Então, Priscila, passa a palavra, então, não sei se quer... Olá, bom dia, obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Vocês estão ouvindo? Então, obrigada, Marcelo, Léo, Eduardo, Luciana. Tem que ficar mais perto. Então, a gente vai começar falando, né, dessa pesquisa que deu origem ao livro, que, né, na verdade, é uma pesquisa transnacional, 3 países... Brasil, Chile e Argentina, a partir dos quais a gente acha que a gente consegue falar sobre o Cone Sul, e não sobre a América Latina como um todo, mas pelo menos sobre essa sub-região. Eu não estou enxergando o PowerPoint. Esse projeto começa com a Luciana Tatagiba, que está aqui do meu lado, que vai fazer uma base de protesto junto com a Andréa Galvão, na Unicamp, e que escrevem um texto que vai fazer uma análise de protestos até 2016. E aí, no meio da pandemia, buscando dados sobre protestos, a gente chega à conclusão que valeria a pena ampliar essa base e nos juntamos a esse projeto que já existia de análise de evento de protestos, a partir do INCT Democracia, e convidamos colegas do Chile e da Argentina, que também tinham projetos paralelos. E aí passamos algum tempo organizando as bases para que elas se tornassem comparáveis, se tornassem uma só. Então, essa é a primeira base que a gente... Já tinha uma de Brasil e Argentina para o período do giro à esquerda, mas essa é uma base que nós temos agora com os 3 países, com as mesmas categorias, tal. E o livro e a apresentação, eles são uma tentativa de não fazer análises por país, mas tentar fazer análises transversais a partir desses dados. Nós usamos essa metodologia de análise de evento de protestos, né, que é uma metodologia que tem se difundido em vários países. No Brasil, ela chega mais ou menos tardiamente. E nós olhamos 3 jornais, um para cada país: o La Nación na Argentina, a Folha de São Paulo no Brasil e o La Tercera no Chile. É uma metodologia que tem muitas vantagens e muitas desvantagens. Então, a gente sabe que tem problemas, que os jornais têm um viés de seleção, um viés que claramente é muito regional. Então, a Folha de São Paulo fala do Sudeste, o La Nación fala da região de Buenos Aires, muito mais, é claro. Alguns trabalhos que a gente tem feito têm mostrado, o trabalho, inclusive, do Pedro, que está aqui, que tem um viés de racial, que, né, a cor das pessoas aparece pouco no jornal, a gente sabe que tem um conjunto, mas acho que uma das defesas que eu acho que a gente pode fazer dessa metodologia é que nós temos, pelo menos, vieses razoavelmente estáveis, né, e elas nos permitem, apesar disso, ter um olhar sobre longitudinal de como é que os protestos se desenvolvem ao longo do tempo e aí como é que eles vão produzindo as suas relações com o sistema político e com a democracia, que eu acho que não é pouco. Eu acho que dá para defender uma metodologia, ainda que ela tenha problemas, porque ela permite algumas coisas. O que a gente não pode, é claro que vocês sabem, achar que isso diz sobre todos os protestos que acontecem no momento. Não, são os protestos que a Folha de São Paulo viu, são os protestos que passaram pelo gatekeeping dos jornais, né? E foram mais ou menos 8.400 protestos que nós identificamos nesse período. E o livro tem 5 capítulos, só para passar rapidamente, que vão trabalhar sempre comparativamente, né? Um mais amplo, que eu vou falar aqui agora, de marcos do protesto, que nem é muito quantitativo, a gente não está muito preocupado com os números nesse. Um outro que fomos Luciana e eu que fizemos, que trabalhamos com os grupos sociais, e nos perguntamos muito, né, Luciana, o que a gente aprende quando a gente olha grupos sociais, e chegamos à conclusão que a gente entende dinâmicas e composições da sociedade civil
a partir dos grupos, e é essa a nossa aposta. Um outro capítulo de demandas, que vai trabalhar com a ideia de quais são os problemas públicos que estão colocados nos diferentes países. Um outro capítulo sobre conflito e confronto, que vai mostrar como que o Chile realmente tem uma dinâmica de conflitualidade intensa, Brasil no meio e a Argentina até os últimos anos muito baixo, mas que parece que está mudando. E um capítulo final, que é uma contribuição da professora Marisa e de 2 colegas, porque nós falamos, essa base é uma base muito analógica, no sentido de que ela capta muitos protestos que são protestos feitos nas ruas, né? Não só nas ruas. Quando a gente fala de protesto, a gente está falando de abaixo-assinado, de greve de fome, de escrachos, não só de mobilizações de massa, manifestações. Mas nós achamos que não dava para falar de protestos nesse momento sem trabalhar um pouco a questão dos protestos híbridos da internet, e aí a Marisa faz uma contribuição um pouco sem estar diretamente na base, mas também trazendo um pouco esse debate das hashtags e dos protestos híbridos. Bom, eu vou falar, então, do primeiro capítulo, um pouco fazendo essa narrativa de como é que foram as dinâmicas desses protestos nos 3 países nesse período. Na verdade, a gente tem um ponto, né, ao olhar essas dinâmicas, não só contar esses processos e tentar entender o que é possível comparar dos países, mas também essa ideia de que protestos não fazem só críticas, eles não só demandam e questionam governos, eles também produzem, né, eles criam. Tanto a literatura francesa... Cara, é impossível falar, mas Fier e Tartakovsky, que trabalham com essa ideia de que protestos criam espaços sociais, como a literatura feminista de protestos, que tem, nos últimos anos, enfatizado muito essa ideia de que protestos produzem. Eu acho que isso é importante para a gente. Eles não só questionam, mas, ao questionar, eles produzem políticas, ou demandam, formulam, criam grupos, criam públicos, criam agendas, criam ideias que não estavam colocadas antes. Então, tem uma performatividade que, ainda que a gente não consiga necessariamente sempre acessar diretamente nas notícias dos jornais, a gente consegue olhar de forma mais ampla. Então, entrando nos países, né, a dinâmica na Argentina é impressionantemente estabilizada, no sentido de que essa é a curva menos variável que vocês vão ver. Né? A Argentina, nos nossos 8.500 protestos, é responsável pelo registro de mais de 4.100, mais ou menos. Queria lembrar que a Argentina tem 45 milhões de habitantes e o Brasil tem 200 milhões, 210. E a Argentina tem o dobro de protestos registrados pelo jornal nesse período. É um protesto que é um patamar alto todo o tempo, né, com picos não tão expressivos quanto vocês vão ver nos outros países. Dinâmicas muito vinculadas ao período eleitoral, como vocês podem ver aqui. O protesto baixa no ano antes da eleição e começa a subir no ano seguinte. Isso acontece tanto entre Cristina e Macri, e depois entre Macri e Fernandes. Então, tem um vínculo do protesto com a dinâmica institucional. E é um protesto muito... Eu não vou falar muito disso, mas é um protesto que tem muito pouca violência. Assim, praticamente não tem polícia na rua, quando você não tinha polícia na rua quando você tinha protesto na Argentina. E isso faz parte de uma coisa que nós tivemos que fazer para tentar entender esses processos, foi voltar também. A gente está olhando 2011 a 2020, não sei se eu disse isso claramente, mas para entender por que o protesto é assim na Argentina, na verdade, a gente tem que voltar para 2001, né, quando teve mortes, quando teve uma forte dinâmica ali de conflitos, e teve um novo acordo, que na Argentina se protesta muito, se protesta sobre tudo, mas a polícia não vai interferir. Certamente isso vai mudar na nossa próxima edição, mas e de novo aqui também essa dinâmica de crítica e criação, né? Então, na Argentina os protestos são muito voltados à questão econômica, né? Não necessariamente diretamente, mas a crítica à economia levou à criação de políticas econômicas. A crítica feminista levou à criação do ministério, né, o Ni Una Menos, a políticas que não existiam no país, mas também levou à criação de grupos políticos. A própria eleição do Macri, ainda que ela tenha sido estabelecida dentro de um processo de
punição, né, que foi um processo longo de punição eleitoral, não teve ruptura teve 2 ciclos eleitorais até um período, até que a extrema-direita chegasse. Tem ali a produção de uma alternativa ao peronismo e ao kirchnerismo naquele momento ali em 2005, que passa pelas ruas, que não é feito só de ruas, mas que passa pelas ruas. No caso do Brasil, vocês, eu não preciso falar muito, porque vocês estavam aqui, eu acho que vocês acompanharam tudo isso, né? Mas é impressionante como que, mesmo que a gente trabalhe com a Folha de São Paulo e com os limites que a gente sabe que ela tem, o ciclo de 2013 é brutal, assim, 20% dos protestos do período estão concentrados em 2013. Depois de 2013, nós temos alguns marcos que nós identificamos que passam pelo impeachment, que é o momento em que todo mundo vai para a rua e que diferentes grupos aparecem nas ruas, e a gente identifica ali uma certa polarização nas ruas, que não é necessariamente a mesma polarização, né, das instituições, mas que vai ajudando a conformar esse caldo. E depois, a presença de pessoas, de novo, na questão das reformas, né, sob o governo Temer. E, por fim, eu não vou falar da pandemia aqui, porque é um outro capítulo. Mas, no Brasil, então, o que a gente vê é um crescimento dessa dicotomia, né, de grupos diferentes na rua, e um deslocamento, em termos de demandas, para os regimes de Estado e governo, para um debate sobre o regime político, que acaba levando as ruas a uma inserção direta nos debates sobre a desejabilidade e o funcionamento da democracia. No Chile, eu não sei onde foi parar o meu slide. Vocês vão ter que abrir o livro para ver. Não, sumiu. Isso foi só uma estratégia. O livro está aqui. Exatamente. Ela não queria voltar com esse livro. Então, por favor, para vocês verem a onda do Chile. Depois eu dou um jeito aqui, desculpem. Vocês vão ter que acreditar em mim. O Chile ele tem mais ou menos o mesmo número de 2.000 protestos por ano, mas ele tem 20 milhões de pessoas, de habitantes. Então, assim, em termos proporcionais, é uma conflituosidade. Foi um período de gente na rua praticamente todos os dias, e muita gente, e protestos grandes, como sabemos que teve impacto, inclusive, na produção de uma Assembleia Constituinte e tal. Mas, então, alta contenciosidade, alta repressão, muitos conflitos, mortes, presença da polícia, grandes picos, e aí a produção, né, não só de demandas, e aí um questionamento que não é exatamente econômico, mas que tem a ver com o papel que o Estado chileno foi conformando desde da redemocratização de uma democracia neoliberal, que o Estado tem um papel subsidiário e não de produtor de políticas. E esse papel subsidiário do Estado foi sendo questionado, primeiro pelos estudantes, mas os estudantes foram produzindo alianças, né? E essa produção de grupos na rua, que quebra, inclusive, a tradição política de concertação no Chile, é muito forte, e é a marca desse período. E aí a gente vê, de novo, uma interação muito grande entre a própria produção dos protestos e a conformação do sistema político e das disputas que estão colocadas no país, né, nessa dinâmica aí de crítica e criação. E no Chile, não preciso nem falar muito de como que a criação também passa pela emergência de lideranças, né? O presidente, a construção, essas pessoas que se formam na rua e vão entrando no sistema institucional é um outro elemento importante de criação. O que aconteceu também no Brasil, eu acho que a gente tende a falar do Brasil como o momento da expansão da extrema-direita, mas se a gente olhar lideranças políticas de esquerda e de grupos autonomistas e de uma esquerda ao PT, a gente também tem no Brasil uma dinâmica de produção de outras lideranças e de renovação, de tentativas de renovação do sistema político. Eu não sei como eu estou de tempo. 7 minutos. Ótimo. Então, eu já falei um pouco em termos das demandas, né, mas acho que fica claro que, não sei se vocês estão enxergando bem, Argentina, grandes demandas em termos de salário e trabalho, mas também de política econômica. No Brasil, demandas sobre Estado e governo, e que vão crescendo rumo ao regime político, mas também justiça e direitos humanos e política urbana. Eu acho que é central essa questão, que eu vou falar mais dela daqui a pouco. Mas não importante também. Isso não significa, e eu acho que esses dados eles mostram uma coisa que é contraintuitiva. Depois, Luciana não me deixa mentir sozinha. Contraintuitiva, no sentido de que, sim, a gente viveu uma década de crescimento das direitas, mas não significa que os sindicatos saíram, não significa que a esquerda saiu das ruas. A gente percebe isso, e isso é um fato. A gente não dá para contar essa história só por esse lado. E o Chile,
28% dos protestos falam de educação e ciência, mas olha que interessante, trabalhadores, né, com demandas tanto de dinâmicas de trabalho como de salários também quase empatam e tem um crescimento muito forte das demandas dos trabalhadores no final do período no Chile. Então, como a questão dos trabalhadores e desses grupos mais organizados continua muito importante na conformação, né, dos protestos na região. E aí, com isso, eu chego no segundo ponto, que vou falar também muito rapidamente, de praticamente um ponto só, do texto que nós produzimos, Luciana e eu, sobre os grupos que protestam, né, e que tipo de reflexão esses dados trazem sobre a sociedade civil. E aqui a gente fez um agregado de quem são os principais grupos que protestam. E a ideia de grupos vai ser questionada um pouco aqui nesse processo, mas a gente classifica como grupos, né? Assim, e quando a gente não sabe, nós classificamos como outros. Então, o que se percebe é que a presença dos trabalhadores é muito forte nos 3 países, inclusive no Chile, onde as nossas narrativas são, sobretudo, sobre os estudantes. E as feministas. E as feministas. Trabalhadores no Brasil, 46%, na Argentina, 46%, no Brasil, cerca de 30% dos protestos. Na verdade, isso aqui, o nosso número é maior do que o número de protestos, porque nós contamos mais de uma vez, cada protesto pode ter mais de um grupo. Então, aqui a gente está pensando no número maior do que o número de protestos, porque a gente está pensando nos grupos que aparecem nas notícias. Mas, então, esse papel dos trabalhadores, o papel dos movimentos populares, né, dos militantes políticos, que são os grupos clássicos da Nova República, tanto na Argentina como no Brasil. Mas vale a pena falar também sobre a questão dos vizinhos, que aparece nos 3 países e que, na nossa opinião, mostra a força dos problemas da vida nas cidades, via violência, via formas de vida, habitação. É impressionante que, nos 3 países, os vizinhos tenham que ir para a rua para fazer demandas. Isso acho que conta muito da nossa ocupação do espaço público nos nossos países. E aí, tanto no Brasil como na Argentina, nesse período, o surgimento de categorias que, uma delas a gente teve que criar, né, Luciana, de novas direitas e extremas-direitas, uma categoria bem ampla, para a gente tentar pegar, desde 2013, quando a gente não tinha ainda uma nova direita pronta, tinha lá os nacionalistas, como diz a Ângela Alonso, mas que essa categoria vai se modificando ao longo do tempo, mas ela é, no Brasil, a quarta categoria, com mais, praticamente, presença em 10% dos protestos. É o NAD. Que é essa categoria NAD que está ali. Novas direitas, nacionalistas, direitas e extremas-direitas. Para tentar fazer sentido dessas dinâmicas, a nossa proposta mais analítica foi tentar dizer que nós temos, para além dessa heterogeneização e de grupos de perfis distintos ocupando as ruas, e aqui eu vou falar basicamente do Brasil, porque eu acho que o Brasil mas essa dinâmica se viu em todos os lugares, mas acho que a dinâmica é muito clara no Brasil, e para a gente nós que conhecemos isso, fica mais fácil de entender. Que o que a gente está chamando de pluralização dos protestos passa não só por essa disputa que passa a acontecer nas ruas, né, que, pela primeira vez desde a Nova República no Brasil, e, de certa maneira, na Argentina, com um outro peso, você tem atores políticos não progressistas disputando apresentando as suas agendas e disputando os rumos do país nas ruas. Então, a extrema-direita, é fato, se torna um ator que vai usar do repertório de protesto para tentar apresentar suas demandas. Eu diria que ela, inclusive, faz isso. Não é que a extrema-direita se forma nas ruas, ela já estava lá, né, nos grupos, tinha um submundo. Mas quando que ela... Desculpa, Costa. Quando que ela aparece, quando a gente se dá conta daquilo, e aquela coisa também vai crescendo a olhos vistos, né, é quando ela vai para a rua fazer protestos. Então, esse papel do protesto como esse espaço de eclosão de coisas que estavam ali subterrâneas, acontecendo fora do espaço público e que, de repente, passam a ocupar. Mas, de novo, assim, isso não é a história toda desses 10 anos, dessa década de protestos. Porque, ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, você tinha diferentes mudanças acontecendo que nós tentamos chamar de mudanças no nexo da relação, no nexo entre indivíduo e organização.
Em qual sentido? Se você pega desde 2013, mesmo entre as esquerdas, você tem um conjunto de grupos que questionam os movimentos estabilizados, as maneiras de funcionamento dos sindicatos, que vão às ruas lá tentando inicialmente atuar sem carro de som. Então, tem uma emergência de um certo questionamento ao modelo de protesto que vinha se estabelecendo desde da Nova República, e que passa tanto por grupos que são mais potencialmente organizáveis, digamos assim, quanto por grupos que negam frontalmente a ideia de que eles devem se tornar grupos mesmo, né? Ativistas que negam a ideia de se tornar grupos. E aí os black blocs no Brasil, que não vão virar um coletivo. E os encapuchados no Chile, que são um grupo gigante. Então, eu devia ter terminado. Só um segundo, acho que só que interpela a literatura latino-americana, a gente ficou muito tempo discutindo isso, que é uma literatura que associou muito rapidamente protesto à forma organizacional ao movimento social. E a nossa pesquisa flagrou que essas duas coisas não estão necessariamente vindo juntas, né? Então, a gente ficou um tempo grande tentando também entender isso. Desculpa, Priscila. Era só maravilha. E aí, assim, um pouco o que isso diz sobre a democracia, né? Porque eu acho que a gente tem esse dilema de, por um lado, a gente conta protestos, e contar protestos é interessante. Por outro lado, ao contar, para recontar, a gente tem que fazer uma história e voltar para a história, né? E voltar para os debates. Então, fazer sentido desses números, mas isso também diz, e esse é um pouco o argumento do livro, diz sobre a democracia. Em qual sentido? Não no sentido que a gente viu, e eu vou falar do Dvorsky, porque eu acho que ele é uma referência importante, que faz um livro sobre crise na democracia e fala o problema dos protestos é que eles criam instabilidades, então a gente não pode ter instabilidades na democracia. Bom, não, né? A gente pode ter instabilidade na democracia, a gente tem que ter canais de que as disputas apareçam. Então, acho que a gente tentou construir esse marco de identificar as demandas muito com essa ideia de que os protestos eles são parte do debate sobre o funcionamento e a desejabilidade da democracia. Algum tipo de ordem social, isso é uma contribuição bem argentina, eu acho. A instituição da ordem é sempre uma dinâmica importante nas sociedades contemporâneas, e os protestos são capazes de imaginar as ordens instituídas, né, de questionar as ordens instituídas e também de imaginar outras ordens. E a imaginação dessas outras ordens tende a levar a disputas, né, sobre em que base são constituídas as normas, as regras e a nossa vida. E, no nosso caso, isso sempre acontece em sociedades desiguais, né? Então, de fato, tem uma novidade de que você tem grupos nas ruas que estão demandando a supressão de direitos a partir de uma agenda de moralidade. Isso é boa parte do que se entende sobre o impacto do protesto nesse período, mas, ao mesmo tempo, continuam grupos que têm uma agenda defensiva de direitos, de ampliação, de inclusão, porque isso tem a ver com o perfil das nossas sociedades desiguais, né? Então, a gente viu, nesse período, sociedades civis sendo reconfiguradas. Também vimos, e eu não vou falar disso aqui, porque eu vou acabar, o impacto que os protestos têm na agenda política, mas acho que também, olhando os 3 países com calma, fica claro que não é só uma questão de o que os protestos fazem, mas é como que os sistemas são capazes de reagir a eles. E os grandes protestos no Brasil e na Argentina mostraram, pelo menos ao longo dessa década, a diferença. Não é simplesmente o que aconteceu com 2013, é como o sistema político não foi capaz de canalizar aquelas demandas e fazer respostas pela via institucional, abrindo, né, de forma que a abertura societária acabou sendo manejada por outros grupos que não eram esperados. Mas é isso. Espero que vocês leiam e vejam o gráfico do Chile. E aguardamos perguntas. Obrigado, Priscila. Enfim, acho que mostra a potência, né, do trabalho, enfim. Então, vou passar a palavra então agora ao Leonardo Barros Soares, professor da Universidade Federal de Viçosa. Bem-vindo aí, Leonardo. Já está aqui? Não, você pode trocar, por favor? Eu acho que é porque ele achou que não. Isso, deixa eu só colocar o tempo aqui, tudo bem?
Pessoal, muito bom dia a todos e a todas e todes. Quero começar agradecendo o convite, né, para participar dessa mesa pela minha colega Priscila Delgado, né, mas saudar todo mundo que está aqui, né. Eu não vou fingir que isso é normal para mim, tá na mesa com a Luciana, com o Marcelo e tal, né. Então, é realmente uma honra, né, e também dizer que eu já comprei o livro da Priscila, foi um dos primeiros que comprou, né. Só que eu pedi o autógrafo, porque eu sei que daqui a algum tempo vai valer milhões, né, esse autógrafo. Então vale a pena investir, tá? Depois tu me passa a comissão, tá, Priscila? Muito bem. Agradeço, né, como eu ia dizendo, e fico feliz de estar com essa abertura, né, para discutir esse tema dos protestos indígenas aqui nessa mesa, né. Eu me engajei durante um período curto, né, nesse empreendimento hercúleo, né, que a professora Luciana e os demais colegas fizeram para integrar essas bases de dados com relação aos protestos, né, mas finalmente eu realmente não me engajei no produto final, mas o que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje é um misto, então, dos dados que consegui acessar, né, e também de alguns trabalhos meus já relativos a esse tema, né. Se você pode passar aqui, né. Bom, vamos dizer assim, o banquete já foi servido, né, que vai ser só o cafezinho, tá? Então, quando eu sou convidado para falar sobre esse tema, né, eu gosto sempre de começar reiterando o diagnóstico, né, que eu tenho falado nas minhas publicações, com relação à negligência disciplinar da ciência política com relação às questões indígenas, né. Então, o Kevin Brunel, né, que é um professor norte-americano, ele tem um texto publicado na Oxford, né, no Handbook de Políticas Indigenistas, e ele fala da pouca seriedade da ciência política com relação a esse tema, né. Recentemente, a Túlia Faletti, né, escreveu sobre o silenciamento do tema na disciplina. O Kenan Ferguson, ele fala sobre o ódio da ciência política às questões indígenas, né. E o meu próprio trabalho, né, eu falo sobre a ausência eloquente desse tema no nosso campo disciplinar, no caso brasileiro, e é eloquente sobre o quê, né, basicamente? É eloquente sobre a forma que a gente, e não só no Brasil, né, em outros países também, costuma ver povos indígenas como povos pré-políticos, né, povos que não têm um desenvolvimento de uma política similar ao dos não indígenas, né. A gente sabe também que a nossa disciplina ela é fortemente weberiana, estadocêntrica, né, e também isso é difícil de captar, vamos dizer assim, as múltiplas formas políticas que os povos indígenas têm para se mobilizar. Bom, então, não obstante essa negligência disciplinar, né, por outro lado, também, assim, se você for olhar quem é realmente, ou qual que é o tema mais trabalhado dentro da questão indígena na ciência política, é a questão dos movimentos sociais, né? Então, tem pouca produção sobre isso, mas aqui tem, né, o grosso dela é sobre movimentos sociais, e é um pouco que eu vou falar sobre isso aqui, né? Eu gosto de começar também com essa classificação que o Guilherme Trejo faz, né, sobre os ciclos de mobilização indígena na América Latina. Ele fala que a gente está no quarto ciclo de mobilização, né? Primeiro na época colonial, no segundo na época imperial, na época da independência, o terceiro durante a maior parte do século XX, mas o quarto, que é o que a gente está vivendo, e eu concordo com ele, é a partir da década de 70, não só no Brasil, mas Chile, Argentina, Canadá, Estados Unidos, todos os povos indígenas se mobilizando a partir da década de 60 e início da década de 70. Então, é aí que a gente está, né? E quando a gente olha para a América Latina, a gente tem alguns textos de referência relacionando movimentos sociais e política da forma que a ciência política mainstream entende, né? O trabalho da Débora Iacha, ele é uma referência, né, importante sobre os movimentos sociais indígenas na América Latina, vamos dizer assim, expandindo, né, as fronteiras da cidadania, né? O foco dela é mais na região andina, mas, de certa forma, né, traz muitos insights para a América Latina como um todo. E também tem um trabalho muito relevante da dona Lee Van Cott, também, que é uma norte-americana, que era a principal referência sobre esse tema até 2010, quando ela faleceu,
mas o último trabalho dela foi sobre, que chamava From Movements to Parties, né, de movimentos para os partidos. Então, já indo um passo além, né, da discussão só sobre movimentos sociais, mas já conectando isso ao sistema político mais amplo, né. Bom, e aí tem o balanço da literatura, né, sobre a efetividade dos atos de protesto indígena com relação ao sistema político mais amplo. Ele é variado, né. Por exemplo, né, entendendo os movimentos e os protestos como causadores de efeitos positivos no sistema, a própria professora Maria da Glória Gon, né, que está aqui, não sei se ela ainda está aqui hoje, mas estava no ST sobre associativismo, né, que todo mundo conhece, né, referência aqui bastante estabelecida, e ela publicou um texto ano passado sobre isso, né, sobre o movimento indígena, ressaltando os pontos positivos, enfim, o efeito positivo sobre a cidadania brasileira, sobre o sistema político. O meu próprio trabalho, eu acredito que mostra um pouco isso, né, aponta, vamos dizer assim, às vezes existe uma dimensão construtiva, mas também existe a dimensão de evitar retrocessos, né, que isso também é muito relevante no nosso caso, né. No caso canadense, por exemplo, tem já um balanço mais misto, né. Alguns casos funcionam bem, outros casos funcionam mal, e tem os que falam sobre os casos negativos, né. Então, eu sempre relembro o caso do professor Christopher Alcântara, né, que é canadense, e esse é a minha referência principal, falando sobre demarcação e reconhecimento de terras indígenas no Canadá. Ele fala que, na verdade, repertório contencioso atrapalha esses processos de reconhecimento, porque isso aumenta, vamos dizer assim, o desinteresse do Estado para concluir aquele processo, né. E o Germain Bidegain também, que eu já vou fazer referência ao trabalho dele aqui, para o caso do Chile, também ele fala que a mudança do repertório de ação, né, mais cooperativo para o confrontacional, que os Mapuche fizeram durante a década de 90 e início dos anos 2000, também não foi positivo para o movimento, né. Então, esse é um balanço geral para dizer que é aí que a gente está em termos de literatura, pelo menos essa é a minha interpretação, né. Deixa eu passar aqui. Passa aqui? Bom, e falando um pouco, então, sobre dados, né, porque eu acho que esse aqui é importante, assim, eu tento fazer isso no meu trabalho, que é demarcar, né, a fronteira disciplinar da ciência política com relação ao direito e à antropologia, né, que tradicionalmente tem se debruçado mais sobre questões indígenas do que o nosso campo. Mas a gente sabe que catalogar eventos de protesto é um desafio metodológico, né, sempre foi, continuará sendo, né, mas ele é especialmente complicado para a questão indígena, como qualquer dado, né. Deve ter pessoas aqui que trabalham com a questão indígena aqui, sabe que os dados indígenas costumam ser assistemáticos, lacunares, fragmentários. E por que isso? Porque, basicamente, todos os estados nacionais, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, todos eles achavam que os povos indígenas iam desaparecer em algum momento, então não fazia sentido catalogar dados sobre essa população, então é difícil, né? Assim, os dados são, às vezes, bem complexos de manejar. Bom, mas existem alguns bancos de dados, né? Tem o banco do Ken Coates, no Canadá, que é, na verdade, relacionado aos protestos indígenas no Canadá, mas a repercussão disso online, né? Tem o próprio banco que eu construí, né, para o artigo que eu vou me basear um pouco nele aqui, de 2017. E aí esse banco ele é baseado nos sites da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, né? E tem esses jornais de grande circulação, que é o banco do La Protesta, né? E, por fim, assim, questões metodológicas, né? Comparar Brasil, Argentina, Chile, né? Eles são países comparáveis, né? Sem dúvida, né? São países com populações indígenas pequenas, né? Tudo bem que o Chile ele distou um pouco, já vou explicar sobre isso, mas Brasil e Argentina certamente, né? São países com grande extensão territorial e dependência de commodities, então a tendência é que eles sofram mais ou menos os mesmos desafios e, né, os seus movimentos respondam a esses desafios, né? Aqui eu incluí a Argentina, mas nos dados que eu vou trazer aqui eu não incluí, porque os dados da Argentina são muito poucos, são residuais, né? Então eu acabei resolvendo focar no Brasil e no Chile, né? Bom,
só alguns dados iniciais sobre o Chile, né? O Chile, dependendo de como contar, né? A população que se identifica como Mapuche, que é o principal grupo étnico do Chile, né? Varia entre 9% e 12%. Esse dado é importante porque isso não é uma minoria residual, como é no caso do Brasil, da Argentina, dos Estados Unidos e do Canadá. Porque normalmente eu comparo esses 4 países, né? E eu coloco o Chile como 5º caso por causa desse aumento, né? Dessa população que é relativamente grande. Existe uma mobilização histórica do povo Mapuche, né? Muito puxada pela Igreja Católica, né? Existem fases relativas à relação dos Mapuche com o Estado chileno, né? Uma fase cooperativa, uma fase conflitiva. Mais recentemente a gente viu a relação dos movimentos Mapuche com o que se chama de estalidos sociais, né, no Chile, e também todo o engajamento deles no processo constituinte, né. Uma tentativa de classificação bem incipiente, né, eu digo que o repertório de ação do movimento indígena chileno, né, ele é fortemente conflitivo, autonomista, né, e fortemente criminalizado pelo Estado, né. Bom, eu não vou ter tempo de passar aqui, né, por todos esses dados, mas esses dados estão no capítulo do professor Germán Bidegain, no livro que a nossa colega Marisa von Bülow organizou em 2017. E, para mim, eu acho que é o quadro mais claro que eu tenho sobre protestos indígenas no Chile, feito por um pesquisador até agora, né? E aí mostra que o que é importante dizer aqui. Primeiro que há um aumento visível, né, dos atos contenciosos a partir de um determinado momento. A maioria dos protestos no Chile são feitos dentro do território Mapuche, né, não fora. E um elemento diferente do Brasil é esse terceiro gráfico aqui, que é o número de prisioneiros indígenas nesses protestos, né? Então, mostrando a forte repressão no caso chileno, né? No caso do Brasil, é diferente no sentido demográfico, né? Menos de 1%, segundo o último censo. É uma mobilização indígena crescente desde a década de 70, também tem um papel da Igreja Católica muito forte. Bom, eu costumo dizer que é um movimento bastante bem sucedido do ponto de vista, se você for pegar, por exemplo, a pressão que eles conseguiram fazer durante a Constituinte, né, o próprio acampamento Terra Livre, né, o Ministério dos Povos Indígenas, tudo isso é resultado político dessa pressão e dessa mobilização constante, né. Agora, do ponto de vista de repertório, né, a minha classificação é que o repertório do movimento indígena brasileiro ele é fortemente simbólico, né, ele não é contencioso, ele demanda políticas públicas, ele não tem uma reivindicação autonomista, e ele é dialógico com relação ao Estado, no sentido de que existe um processo existe um canal aberto com o Estado brasileiro, de modo geral. Esse canal ele só se fechou mais claramente durante o governo Bolsonaro, né? Bom, aí eu não vou conseguir entrar em todos os detalhes, mas isso são os gráficos do meu próprio trabalho, né, de 2017, mas o que é fundamental aqui? Duas coisas. Primeiro, que eu tenho a minha convicção, né, baseada nesses dados, é que o principal ciclo de protesto indígena no Brasil nos últimos anos foi em 2011, não foi em 2013. Isso tem uma razão, porque 2011 foi o ano de inauguração de Belo Monte, né? Então isso traz essa questão importante. E aquele segundo gráfico ali mostra que o principal repertório tem a ver com mídia e ativismo digital, né? Porque o repertório contencioso é o que chama atenção, né? Mas, da forma que eu coletei os dados, eu ressalto mais esse papel, vamos dizer assim, da construção de uma subjetividade em torno desse tipo de estratégia, né? Aqui, já utilizando os dados do La Protesta, né? Aqui, veja bem, a tendência é a mesma, né? A tendência que as colegas identificaram no banco é a mesma que eu identifico no meu. A diferença, né, é que, provavelmente, por ser banco de jornal, e sobretudo a Folha de São Paulo, aí consegue focar mais em junho de 2013, né? Então, porque vamos dizer assim, o que chama a atenção da redação urbana, vamos dizer assim, né? Passando rapidamente. Bom, para concluir, né? Os protestos indígenas eles são minoritários nesses contextos nacionais, certo? Assim, então, vocês viram até na tabela que a Priscila colocou, no top 6 ali, né, de quem protesta, só tinha povos originários no Chile, né, no top 6. E ainda assim lá embaixo, né? Então isso de fato
vamos dizer assim, não é um protesto volumoso, né? A questão não é essa, a questão é mais da efetividade. Não é possível, né, na minha avaliação, ainda saber que tipo de repertório não contencioso esses movimentos desenvolvem nesses países, simplesmente porque, por exemplo, no Chile não existe uma organização, vamos dizer assim, com o mesmo poder de compilação de dados que a PIB tem no Brasil. Então, fica difícil de saber, né? Essa frase aqui, né, esse trecho final da dona Liv Ancott, eu acho que aponta para, eu acho que é a agenda que a gente deve ter em termos de estudo de movimentos sociais e protestos e questões indígenas, que é quando os movimentos entram em novos estágios de consolidação, maturação e reconstituição e declínio, outras abordagens, que não só a dos movimentos sociais, podem ser mais profícuas, né? Então, acho que esse é o ponto aqui que a gente queria ouvir vocês, assim, que esse é o momento exato do movimento indígena brasileiro, assim. Você vê a Sônia Guajajara, ela está na reunião do movimento, da PIB, e ela está no Ministério ao mesmo tempo, e aí? Porque aí a PIB vai pressionar o Ministério, que é ela, né? Ela é a representante do Ministério. Então, é um momento muito interessante, né? Tá, eu vou ficar por aqui. Agradeço, gente. Obrigado. Então, vamos passar à terceira apresentação. Então, professor Eduardo Jorjão Fernandes, UNB, né? Você já está chegando no UNB. Então, Eduardo, então, tinha a palavra. Então, obrigado, Marcelo. Bom dia a todas as pessoas. Queria começar, obviamente, agradecendo o convite da Luciana, da Priscila. Acho super interessante a gente poder dialogar e, ouvindo vocês, encontrei vários pontos de conexão, né? Assim, como vocês mencionam a questão da conflitividade, da repressão, e o Léo também mencionou em alguns momentos. Fiquei pensando em várias possibilidades de diálogo entre nós. Então, queria agradecer muito o convite para participar dessa mesa. E vou apresentar aqui um pouco de que tenho chamado de uma agenda de pesquisa que está em construção sobre política de controle de protesto e de segurança pública no Brasil, né? Essa é uma agenda de pesquisa que tem sido construída bem recentemente, com algumas parcerias, a professora Débora Maciel, Rafael Souza, Ludmila Ribeiro, em que a gente tem tentado esmiuçar e caracterizar um pouco das configurações a respeito das dinâmicas de repressão e controle de protestos, especificamente no Brasil, tá? Então, para a apresentação de hoje, eu vou trazer, primeiramente, um pouco dessa contextualização sobre a emergência de uma agenda de pesquisa em torno de repressão e controle de protestos, para depois falar um pouco de caminhos metodológicos, porque a gente também tem muito a trocar em torno dessa questão de desenvolver análise de eventos de protesto. Eu achei que esse seria um ponto interessante para a gente conectar os debates. E depois trazer alguns pontos importantes a respeito dessa agenda de pesquisa, algumas hipóteses que a gente procura testar e desenvolver nas pesquisas conjuntas que a gente tem se proposto nos últimos tempos, tá? Então, contextualizando essa emergência dessa agenda de pesquisa no Brasil, junho de 2013 acaba sendo um momento muito significativo. Até junho de 2013, a literatura que existia no Brasil sobre repressão e controle de protesto era muito focada em alguns grupos específicos, principalmente estudos sobre repressão, ações do MST. Uma literatura muito esparsa e centrada nesses grupos e eventos mais específicos, né? Em 2013 acaba, por todas as suas características, conflagrando um fenômeno que chama a atenção de organizações da sociedade civil, de defesa de direitos humanos e também da academia, né? Especificamente pelas características de junho de 2013, que muitos de vocês já conhecem, né? Não preciso entrar em muitos detalhes a respeito disso, mas especificamente
para o controle de protestos, 2013 é caracterizado por um caráter massivo que vai envolver grupos heterogêneos nas ruas e uma dificuldade muito grande de controle por parte das forças policiais, né? Então, o que a gente tem identificado é que aquele contexto, não só de 2013, mas também de 2014, com a Copa do Mundo, investimentos massivos para a segurança pública, principalmente em tecnologias de vigilância, vão caracterizar uma espécie de cenário de experimentação para as forças de segurança pública e que vai possibilitar um processo de aprendizado e desenvolvimento de novas formas de controle e repressão de protestos, né? Até a gente fez uma mesa na Unboxing em que a gente esmiuçou esse processo de aprendizado e sofisticação da repressão, que é muito situado, então, naquele período especificamente entre 2013 e 2014. Tá? Então, para traçar um panorama geral dessa literatura nacional, então, esse conjunto de pesquisadoras e pesquisadores tem, por um lado, observado, né, esse processo de aprendizagem, sofisticação de táticas de controle de protestos, principalmente situadas a partir do contexto 2013 e 2014. Também a Débora Maciel e seus colegas têm tratado muito da questão da difusão de algumas táticas de controle que vêm de outros países, né, especificamente com a Copa do Mundo. A Copa do Mundo ela traz um certo pacote de segurança pública que de alguma forma, imposto para a própria realização do evento. Então, traz uma série de tecnologias que permite uma transposição de táticas de controle que se configura no Brasil, por exemplo, táticas de controle espacial, o próprio Kathleen, que é aquela técnica de envelopamento, né, que impede manifestantes de reivindicar suas questões naquele momento, então inviabiliza, né, incapacita o protesto nas ruas naquela situação específica. A Ludmila Ribeiro tem trabalhado muito com a dimensão de pensar a lógica militar para controle de protestos e como a Polícia Militar, sendo a principal instituição que vai realizar o controle da ordem pública, acaba tendo uma percepção de manifestantes como adversários a serem combatidos, né, como riscos para o controle da ordem, e uma série de outros estudos que vão tratar especificamente de certas tecnologias, como a minha tese de doutorado é muito focada nas novas táticas de vigilância, vigilantismo, que vai envolver o uso de câmeras de vigilância, o uso de redes sociais para controle, monitoramento e coleta massiva de dados sobre manifestantes, controle judicial de protestos por meio de formas de criminalização. Aqui, por exemplo, o Frederico Almeida tem trabalhado bastante com as formas os processos de criminalização que ocorrem principalmente a partir daquele período também de 13 e 14, e também como uma certa resposta à constituição de certas coalizões de defesa do direito de protesto como uma reação àquele período, né? Então, como vocês podem ver, esse período acaba sendo muito definitivo para a constituição, reconstituição de uma certa agenda de pesquisa a respeito de controle de protestos no Brasil. Tá? Então, trazendo algumas dessas questões metodológicas que a gente acaba se deparando quando a gente procura analisar as formas de repressão e controle, o primeiro ponto é pensar o quanto a análise de eventos de protestos pode, de fato, oferecer ferramentas importantes para a gente poder catalogar e mapear essas formas de controle, e, por outro lado, ela vai ter limitações, como também os colegas colocaram, né? Então, primeiro ponto, assim como no caso do repertório da ação coletiva, a análise de eventos de protestos permite a identificação do que eu tenho chamado de um certo repertório repressivo, né? Então, utilizando, né, de uma forma a transpor esse conceito de repertório da ação coletiva para as formas de policiamento, a gente vai identificando, né, que, assim como no caso da ação coletiva, existe um conjunto relativamente limitado de formas de controle que são exercidas no policiamento de protestos. Então, o primeiro desafio que é possível a ser realizado por meio de análise de eventos de protestos é, de fato, mapear esse repertório.
por outro lado, identificar certos padrões e transformações nessas táticas ao longo do tempo, e também mapear a coevolução das táticas entre manifestantes e policiamento, né? Algo que a Della Porta e o Terrell trazem nesse artigo de 2012, que é para pensar um pouco essa dinâmica de um certo jogo de ação e reação, né? Ou seja, os manifestantes agem de uma certa forma, as forças policiais vão agir buscando controlar aquelas formas, e isso vai gerar reações, por outro lado, nos manifestantes. Então, olhar esse jogo de interação também é algo que a AEP nos permite. Por outro lado, ela vai colocar alguns desafios, né? Se os jornais mais tradicionais eles têm limitações para identificar o repertório da ação coletiva, eu entendo que essas limitações são ainda maiores para identificar o repertório repressivo. Porque, geralmente, imagino que vocês lidam com isso, né, as notícias são muito pouco detalhadas a respeito das formas de ação policial. Geralmente elas mencionam, a polícia estava presente para fazer contagem de manifestantes, enfim, não se entra em muitos detalhes sobre isso, mesmo em situações em que acontecem confrontos, geralmente, também no caso das mídias corporativas, o foco é muito na ação dos manifestantes como aquela que iniciou o confronto, né? Então existe uma certa perspectiva, até um viés de alinhamento das coberturas jornalísticas à ação policial, por uma certa compreensão de que a ação policial sempre vai estar dentro dos parâmetros de legalidade, né? Então, essa limitação do nível de detalhamento da ação das forças policiais é muito relevante. Por outro lado, a gente tem esse desafio de construir categorias para os nossos bancos de AEP que permitam catalogar esse repertório, né? A gente, de alguma forma, por já catalogar a ação coletiva de uma forma mais recorrente, a gente já consegue ter um padrão maior sobre quais são as categorias de formas de ação dos próprios manifestantes, mas no caso da ação policial, a gente tem o desafio de construir toda uma gramática que permita mapear e catalogar essas táticas policiais. E, por outro lado, muitas táticas policiais elas operam de forma invisível, inclusive a própria efetividade da personalização dessas táticas envolve a invisibilização, como no caso das táticas de vigilância, né? Ou seja, para as forças policiais é estrategicamente interessante que algumas dessas táticas não sejam visíveis para o público, né? Então, pensando um pouco em como contornar esses desafios, algumas possibilidades são mapear episódios contenciosos, então usar a AEP para identificar alguns eventos de maior conflitualidade, maior contenciosidade e buscar outras fontes, né, fazer triangulação de fontes para entender as dinâmicas daqueles episódios contenciosos, utilizando entrevistas e outras formas, analisando documentos, protocolos policiais de controle de protestos para entender a dinâmica como se dá a repressão, e, por outro lado, construir esse glossário conceitual que nos permita estabilizar esses conceitos e realizar comparações entre pesquisas em diferentes contextos, tá? Aqui eu trago um exemplo, né, de uma análise de eventos de protestos que eu realizei para a minha tese, que eu basicamente fui mapeando, né, algumas táticas e mostrando a variação dessas táticas ao longo do tempo e recortando em alguns períodos específicos. Eu só queria chamar a atenção que junho de 2013, aqui eu estou olhando para 2013 e 2014 em Porto Alegre, né? Junho de 2013 tem um momento em que todos os protestos são reprimidos por meio de bombas de gás lacrimogêneo, detenção, enfim, e existe um percurso que eu analiso na minha tese, que é de uma certa diversificação tática que aparece ali entre janeiro e junho de 2014, que envolve a incorporação mais recorrente de táticas de vigilantismo e controle espacial. Então, esse processo de aprendizado policial envolve muito essa diversificação tática e uma sofisticação das formas repressivas, que envolve principalmente uma tentativa por parte das forças policiais de evitar alguns problemas que emergem quando há uma repressão física muito visível, que vai gerar reações por parte de coalizões de defesa de direito de protesto, né? Então, aqui eu só mostro também um agrupamento que eu faço daquelas táticas que são as táticas
que são operadas individualmente numa certa configuração de um repertório. Então, eu separei em 3 formas, né, 3 repertórios. Um repertório de gestão e acompanhamento de protestos, coleta de informações e controle espacial e repressão física. Né? Então, peguei aquelas táticas específicas e as combinei em certos repertórios. Então, basicamente, é o mesmo gráfico, mas na forma de repertório e não de tática de ação coletiva. Aqui eu só queria mencionar, para mostrar o quanto a gente tem também a desenvolver esse campo no Brasil. Na literatura internacional já existe toda uma discussão sobre modelos de policiamento de protesto, que vai fazer uma análise histórica, que vai passar por um percurso histórico muito amplo, desde antes da década de 70, e que vai estabilizar certos modelos de policiamento de protesto, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas que são 3 principalmente, né? O chamado força escalada, gestão negociada e incapacitação estratégica, né? E que essa literatura vai mostrando como em diferentes períodos históricos esses modelos vão, alguns modelos vão prevalecendo em relação a outros, tá? Agora, chegando no final da apresentação, para trazer um pouco dessa agenda de pesquisa e informação, então a proposta é que a gente possa ampliar os estudos de caso para outras cidades, porque, na verdade, como vocês puderam ver, é um grupo de pesquisadores muito restrito que tem se dedicado a esse tema, e que geralmente se situa principalmente em pesquisa em São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Rio de Janeiro, e principalmente nesse período 13 e 16, e a gente quer ampliar esse período de análise para pegar principalmente 13 até 2022, né? E para identificar os desdobramentos daquele momento de sofisticação de táticas de controle, principalmente pós-2013 e 2014. Tá? Então, para fazer isso, a gente propõe uma análise em 3 dimensões principais. Né? Uma dimensão que vai olhar para o nível mais macro, para o processo político institucional, então pensar em que medida variações em governos podem gerar variações nas formas de controle e repressão. Um plano mais meso-organizacional, pensar o quanto há variações e inovações nas rotinas e protocolos normativas policiais de controle de protesto. E, por fim, um nível mais micro, muito voltado para essa dimensão da interação, né, o quanto as interações nas ruas vão produzindo diferentes formas de controle e repressão. Já estou chegando no final. Só para também trazer algumas hipóteses que nós temos desenvolvido, elas vão muito no sentido também de ampliar um pouco a arena de controle. Né? Quando estou falando de controle de protesto, a gente tem visto que não basta olhar só para o policiamento nas ruas. Né? A gente precisa olhar também, principalmente, para a arena judicial e para a arena legislativa. Né? Então, a gente tem visto que, por um lado, nas ruas há esse processo de sofisticação, mas que é muito dependente de algumas variáveis, principalmente contextuais, pensando que as polícias militares são estaduais no Brasil, então esse processo não é unificado e coeso. E também, obviamente, há a seletividade muito evidente em torno de certos atores e táticas, né? Atores e táticas que tendem a ser mais reprimidos do que outros, e esse é um ponto que a gente precisa desenvolver de forma mais sistemática. No âmbito da ação judicial, a gente tem visto como os inquéritos black bloc que foram construídos, implementados ali naquele período, também são desenvolvidos como modelos para serem utilizados em outros contextos. Né? E como o próprio processo judicial pode ser utilizado como tática de vigilância, no sentido de que muitas vezes há indícios muito frágeis, provas muito frágeis sobre algum tipo de realização de ação criminosa naquele evento, mas são utilizadas inquéritos e processos judiciais como uma espécie de estratégia de ampliação do conhecimento policial a respeito de quem são aqueles manifestantes, né? Que vai para além da própria ideia de criminalização, mas com uma ideia de vigilância, de uso estratégico de instrumentos jurídicos para a vigilância. Por fim, desculpa passar do tempo, a gente tem olhado muito para disputas legislativas, a gente tem, num projeto que eu tenho desenvolvido com a professora Eusineia também, um banco de PLs pós-2013, que vai de 2015 a 2022, que tem olhado por que tem acontecido no legislativo em torno da questão do direito de protesto.
E aqui tem vários elementos interessantes, mas que eu posso deixar para o debate depois, porque eu sei que eu já passei do meu tempo. Mas é isso. Obrigado, pessoal. Bom, obrigado, Eduardo. Então, passamos a última fala, a professora Luciana Tatagiba, da Unicamp. Obrigada, eu vou falar muito rapidamente, porque a parte melhor de mim ficou lá no buraco do jazz, então eu vou juntei aqui só o que sobrou, né, quem foi ontem, foi uma noite maravilhosa, realmente. Agradeço muito a Priscila ter apresentado de uma forma tão brilhante aí o nosso filho. Esse livro deu muita alegria para a gente. É muito difícil fazer pesquisa comparada e com uma base de dados única e construir categorias comparadas a partir dos trabalhos que os colegas vêm fazendo. Eu vou falar 10 minutos, Marcelo, porque eu passei para a Priscila meu pedaço para ela apresentar o livro, para a gente não fazer um jogral. Queria só colocar umas coisinhas. Então, assim, eu fiquei muito contente. O livro me deu muita alegria mesmo. Não é um compiladão, né? A gente fez junto, pensou junto. 3 países, todo o capítulo conversando sobre 3 países, um desafio enorme de compreender a realidade né, colocada no contexto do Cone Sul. Então, foi muito interessante. E eu sugiro que vocês leiam logo, porque eu e Priscila já estamos com outro produto na rua. A gente acabou de sair agora o nosso artigo sobre protestos e eleições presidenciais no Brasil de 2010 a 2022. Ficou um trabalho muito bacana também, o artigo está muito interessante, então eu sugiro a todos, enfim, vamos logo, né, gente, porque o negócio a gente não para, vocês vão correr. Então, agradeço muito a mesa, agradeço o Marcelo ter aceitado, os colegas, assim, foi um grande prazer estar dialogando com vocês. Eu vou colocar aqui, não vou falar do livro, Priscila já falou, eu vou colocar só 2 ou 3 questões que têm me confundido, me intrigado quando eu penso nessa agenda da contenciosidade hoje, né? Então, eu queria compartilhar até em termos de agenda de pesquisa mesmo. A primeira coisa, eu acho que a gente tentou trabalhar isso no livro, mas isso é uma coisa que a gente, acho que ainda está longe da gente conseguir resolver, que é qual a relação entre confronto político e democracia. Eu acho que a própria literatura não trabalhou isso muito bem, né? Em que condições é especificamente a ação coletiva disruptiva favorece a democracia, favorece a agenda pró-direitos ou favorece a desdemocratização e o avanço das agendas anti-igualitárias. Eu acho que toda a agenda do confronto político, embora ela tenha apontado para esses 2 lados, a agenda do confronto político, aí estou pensando Tiro e Terror, etc., e toda essa vasta literatura, trabalhou muito mais nos efeitos dos regimes sobre os repertórios. Né? Então, como é que determinadas configurações do regime político impactam a forma como as pessoas lutam. Mas poucas ferramentas nos deram para pensar o oposto. A forma como as pessoas lutam, como isso impacta a democracia, como isso impacta processos de desdemocratização. E eu acho que isso, até porque na América Latina ficou muito associado, até pelo papel que os movimentos sociais tiveram com os protestos para a desestabilização dos regimes autoritários, uma relação muito imediata entre protestos e democracia. Protestos e processos de democratização dos regimes, ou pelo menos de desestabilização dos regimes autoritários. Mas agora, a partir dos processos mais recentes, né, de crise da democracia e desdemocratização, nós somos obrigados a pensar no papel dos protestos na desestabilização da ordem democrática. Né, então, acho que aí tem uma outra coisa para o qual não estamos muito preparados. E eu acho que isso é estratégico. A gente precisa pensar sobre isso nos contextos latino-americanos, porque nós temos protestos sendo reiteradamente utilizados para desestabilização de governos democraticamente eleitos há muito tempo. Somos uma região com muitos golpes de Estado, tentativas fracassadas de golpe de Estado, e nenhuma dessas coisas acontece sem gente na rua. Né? Então, acho que a gente precisa, nossa agenda de pesquisa, no geral, sempre esteve muito focada para pensar o problema do conflito e da mudança social, da mudança política, mas pouco nos debruçamos sobre o problema da construção da ordem e da estabilidade das instituições. Né? Então, essa é uma agenda que eu tenho perseguido hoje, meu projeto de produtividade em pesquisa vai nessa direção, pensar a contenciosidade política colocando em primeiro plano o problema da disputa e da construção da ordem democrática. Porque todo mundo precisa de ordem, né? E principalmente as classes populares precisam de ordem. Mas como é que você constrói uma ordem democrática? Eu acho que um pouco da que a gente chama da pluralização dos atores do protesto tem a ver com as diferentes respostas que os atores têm dado para esse problema de como é que você constrói uma ordem democrática ou antidemocrática. E aí o tema da segurança, o tema da repressão, acho que essas coisas todas estão misturadas. Claro que eu não tenho resposta para isso, eu estou falando também no sentido de uma agenda de pesquisa. E hoje, quem não viu a mesa da manhã, foi muito interessante, sugiro que vocês vejam no YouTube,
A fala do Rude deixa isso muito claramente, ele é do MTST, né, uma liderança importante, fez uma fala maravilhosa. Eu ouviria ele por mais 1 hora ali, porque ele fez uma análise muito interessante. E eu acho que o que ele deixa claro é como os ataques ao Estado Democrático de Direito aumentaram de forma muito significativa o custo do protesto. Né? Porque ele colocou, imagina, um movimento como o MTST, hein? Que é um dos que tem capacidade de colocar gente na rua até ontem. Né? E a fala dele deixa muito claro que este movimento se vê na obrigação e na necessidade de defender as instituições. Então, tudo aquilo que até ontem se colocava como algo insuficiente, o movimento vai para a rua porque o Estado Democrático de Direito não é suficiente, não garante direitos, não garante direitos civis, não garante direitos sociais. Né? Agora eles se veem como movimento, porque exatamente qualquer passo em falso aí, você é levado e comparado com o outro lado. Entra lá agora no Congresso, igual junho de 2013, sobe em cima lá daquele negócio, aquelas imagens, que a gente ficou, que lindo. Agora, então vocês também são violentos, vocês também estão atacando o Estado Democrático de Direito. Então, eu acho que tem questões aí muito intrigantes desse momento, e ele falou eu fiz uma pergunta ali, como diz a Mônica, você não fez uma pergunta, você sacou a pergunta 5 do seu roteiro de entrevista para lideranças de movimentos sociais. Foi mais ou menos isso que eu fiz. Mas foi muito interessante, perguntando, bem, vocês estão indo para a rua, não estão indo para a rua? E ele falou de desmassificação. Ou seja, deixando muito claro que, neste momento, a opção pela mobilização, a opção pelo protesto de rua, não da mobilização, e aí enfatizou muitos territórios, como uma estratégia talvez não viável. Então, acho que é interessante pensar, mas isso é o nosso contexto aqui. No contexto do ataque ao Estado Democrático de Direito nos Estados Unidos, possivelmente o protesto vai ter um outro papel. Não é? Possivelmente ali a gente vai ter um processo de mobilização anti-Trump, talvez. Mas, enfim, eu acho que é importante ver como é que os contextos de ataque encontram respostas diferentes em termos de uma dinâmica de mobilização das ruas. Acho realmente uma agenda profundamente fascinante. Falei 5 minutos? Pronto, tem 5. Nossa, nem vou precisar usar tudo. Vocês perderam, então. Mas é claro, Marcelo, eu estou acostumada. Bem, então, assim, não, na verdade, o que eu ia falar era isso mesmo, né? Eu acho que a gente precisa, eu vou tentar perseguir esse caminho aí, de pensar o problema da ordem e da estabilidade na perspectiva da ação coletiva contenciosa, num contexto muito particular de crise da democracia e de ataque ao Estado Democrático de Direito. Isso aumenta o custo da ação coletiva disruptiva, aumenta o custo da ação contenciosa, e aí é ver um pouco como é que os atores vão se mover. Nesse sentido, fecho, voltando a um ponto que a gente colocou aqui, por que a gente usa, por que a gente faz análise de eventos de protesto? Mas não para defender o método, mas para defender o que está por detrás dele. Eu acho que a principal vantagem da análise de evento de protesto dessa metodologia é o fato dela operar com a lógica do radar. Porque a gente não define previamente qual é o ator mais importante, qual é o problema público mais importante. A gente se posiciona num lugar fixo e conta o que passa pela frente. E aí a gente vai descobrir, então, quais são os atores que se apresentaram para disputar, em certo tempo ou lugar, a construção de determinados problemas públicos. E aí eu fico pensando que eu acho que um desafio, neste momento agora, é a gente conseguir avançar para a construção de outras estratégias de radar. Se esses caras não estão na rua, eles estão aonde? Né? Que é isso, a gente vai ter que pensar também as condições da apatia, em alguma medida, e o que é apatia e rua. Apatia não é igual à rua, tem ele mesmo falou, a gente está muito mobilizado, mas mobilizado de outro jeito, mas eu acho que a gente precisava também enfrentar o desafio de construir estratégias metodológicas panorâmicas, porque a verdade é que a gente não está entendendo nada. A gente não, território, mas o que é território, gente? Como é que a gente vai mapear território? Como é que a gente vai para território, vai olhar onde, vai fazer como? Então, assim, como é que a gente pode construir também, nesse momento que é exploratório, que a gente não sabe nada, as variáveis importantes não estão claramente definidas, a gente não sabe o que está acontecendo, como é que a gente constrói estratégias metodológicas de radar, a exemplo da análise de evento de protesto, que nos ajude a mapear o que precisa ser mapeado hoje. Muito obrigada, gente. Bom, então, continuando aqui, bom, esqueci de falar no início, né,
acho que também a gente está meio afetado pelo buraco do Getão. Pelo álcool. Pelo, isso está sendo gravado, transmitido. Mas eu estou substituindo aqui a professora Camila Pena, que ela não pôde vir, né, mas acho que queria destacar assim, também a Camila na construção dessa mesa também, né, queria destacar esse papel. E vou fazer aqui, deixa eu só controlar aqui o tempo, um rápido comentário, na verdade, que não tentando tocar em alguns pontos. Eu acho que as falas, elas, bom, a gente falou muito aqui de agenda, né? Ou seja, de fato, isso é uma grande agenda de pesquisa que eu vou tentar tocar em alguns pontos, 3 mais metodológicos e 3 mais, enfim, de conteúdo a partir um pouco das falas, né? Primeiro, eu acho que a gente tem que destacar, assim, e parabenizar muito a construção de um livro que nasce de uma pesquisa entre, né, grupos de pesquisa de países aqui da América Latina, que não é uma tradição que a gente tem, né? Ou seja, e que eu acho que a possibilidade da comparação, né, entre casos nacionais, enfim, e entre diferentes países, eu acho que isso nos permite ganhos analíticos extremamente importantes. Assim, eu acho que isso abre uma vertente, né, e que seria bem importante, né, a gente avançar nesse sentido. Também não vou fazer uma defesa da análise de evento de protesto, já foram levantadas aqui suas positividades, seus limites, enfim, né. Acho que tem toda uma veia para a gente explorar na questão da análise do evento de protestos, que é o tratamento também qualitativo de todas essas notícias que a gente coleta, ou seja, tem todo um esforço que é extremamente importante, que produz resultados interessantes em termos da quantificação, mas ao mesmo tempo a gente produz um acervo documental com a coleta das informações que permite fazer muita coisa, mesmo reconhecendo o viés que tem, porque sempre quando a gente fala, mas tem viés, é óbvio, isso é o ponto de partida, mas tem muita coisa para fazer do ponto de vista da qualificação daqueles dados, daqueles números, a partir dessa própria base de dados que a análise de evento protesto produz. Então aqui a gente está produzindo um acervo, né, documental, que eu acho que ele pode aí alimentar vastas pesquisas, enfim, no futuro. Acho também que é importante a gente destacar a novidade dessa construção de um campo de estudos específico sobre protesto, né? Parece evidente e óbvio hoje, mas até 2013 isso não existia no Brasil, né? Não existia. E 2013 é ali, né? Então, já havia uma tradição internacional, enfim, de estudos de protesto, mas isso começa no Brasil por esse impacto, né, desse terremoto político-social que a gente viveu em 2013 e que colocou o foco, né, não mais no movimento social, né, mas o foco na forma de ação e toda uma agenda que se abre quando a gente desloca o foco de um ator para o foco de como o conflito se configura e como os atores operam. Isso eu acho que é algo extremamente importante, né? A nossa própria rede que se estrutura, enfim, que se expressa no PDPP, essa possibilidade de estudos de protesto abriu um campo de, assim, muito rico que trouxe outras discussões, trouxe outros debates. Eu acho que isso é algo extremamente interessante, eu acho que a mesa mostra a vitalidade disso, né? E eu acho que é muito interessante duas coisas, ou seja, de um lado, as perguntas que a análise de eventos de protesto permite responder, e a gente viu algumas aqui, mas, ao mesmo tempo, as perguntas que a análise de protesto permite colocar, né? Ou seja, que não vai ser respondida através da análise de evento de protesto, mas a gente pode fazer porque a gente produziu dados que colocaram enigmas que precisam ser respondidos. Eu acho que vários deles apareceram, tinha mapeado aqui, mas essa questão, sindicatos morreram, a questão do trabalho desapareceu. Não, quando tu vai ver quem está na rua, os caras estão lá. A questão a direita dominou as ruas e está hegemonizando as... Não, ou seja, a questão dos vizinhos, né? Essa é uma categoria, a gente tem uma base de dados, durante a ditadura, a categoria que mais, né, que responde por quase, sei lá, 60%, são vizinhos. O que significa isso no Brasil da política? Essa discussão do território hoje tem que pensar que, sabe, acho que tem toda uma questão que, né, se coloca. E, ao mesmo tempo, a gente pensar que a ausência também identifica um enigma que tem que ser respondido. Por exemplo, todo o debate dos movimentos identitários, mas quando a gente olha quem está na rua, não é propriamente isso. Ou seja, o que esses caras estão fazendo, né? Então, aqui eu acho que abre, e eu acho que é esse ponto que a Luciana colocou, e é o
o limite da análise de eventos de protesto, mas a própria ausência permite colocar questões daquilo que o Melucci chamava essa face subterrânea de dos movimentos sociais, que não está ali no protesto, mas está construindo coisas, né, e que tende a ser, muitas vezes, a principal, né, ou a parte principal dos esforços, dos recursos, enfim, da ação política dos movimentos. Então, eu acho que tem aqui todo um campo que as falas trouxeram, que é muito legal. E aí 3 pontos assim, que eu acho que é interessante, assim, até acho que foi uma orientanda tua que apresentou o pôster ontem no ST, e ela falou de uma mudança, uma bolsista de C, que ela falou de uma mudança na forma de tratar, em vez de tratar eventos promovidos por mulheres, pensar eventos relacionados à questão de gênero. Luana, a Luana. Eu vou falar que ela foi citada por Marcelo. Ela vai morrer. Ela vai cair dura na hora. Mas pensar assim, parece simples esse deslocamento, mas esse deslocamento, por exemplo, que um banco de dados de eventos de protesto permite, da gente pensar ao mesmo tempo os atores, mas ao mesmo tempo pensar os conflitos, que levam a 2 análises completamente diferentes. Eu acho que é uma potencialidade assim, para a gente refletir sobre várias coisas, né? Mas ontem o trabalho dela eu achei muito legal essa parte. Tá? Outra coisa, eu acho, aí esse ponto colocaste a questão do sentido do protesto. Tá? Esse eu acho que havia um sentido pré-estabelecido que mais protesto é igual a mais democracia, o protesto tem um potencial, né, democrático. O grande impacto no início de 2013 de condenar, quando começaram a aparecer protestos à direita, porque, bom, esse protesto é bom, então como é que a gente vai falar mal de protesto? Enfim, havia uma certa paralisia, né, de poder fazer uma avaliação, inclusive, do que estava acontecendo, porque protesto, em princípio, é o que o lado do bem faz. Opa, estraguei o negócio aqui. É o que o lado do bem faz, né? E hoje, né, eu acho que a gente tem, digamos assim, uma possibilidade de fazer, refletir, eu acho que é preciso avançar do ponto de vista analítico, teórico sobre isso, né, que protesto, na verdade, é algo que adquire diferentes sentidos, diferentes contextos nacionais, acho que os dados que a Priscila mostrou, né, é muito diferente. Por exemplo, na Argentina o protesto ele é parte constitutiva, né, de qualquer militância, assim, ou seja, tem aquele livro Cruzando a Sarmiento, não me lembro da Julieta Queiroz, né, ou seja, cruzar a Sarmiento é o batismo da militância, assim, né, que é a rua que vai desembocar no Palácio Presidencial. Todo mundo tem que cruzar a Sarmiento para poder né, ser batizado como militante, que é diferente do caso brasileiro. Acho que tem uma questão também, né, de quem recorre ao protesto e por que recorre ao protesto, né, e eu acho que essa separação entre a forma e o conteúdo. O protesto é uma forma, né, de manifestação, de expressão política e tal. Agora, o conteúdo do protesto, eu acho que ele abre aí um campo importante. Por exemplo, o protesto como forma de expressão de um movimento social e o protesto como forma de expressão de uma campanha buscando a destituição de um presidente. É a mesma coisa? Né? Tem o mesmo conteúdo? Tem o mesmo caráter para discutir democracia? Né? Então, pensar assim, essa questão da instabilidade que o protesto produz, que tipo de instabilidade o protesto produz? Né? Quais são tem demandas negociáveis e demandas inegociáveis? Né? Ou seja, quando um movimento social diz que quer uma política pública, isso dá para negociar. Agora, quando uma mobilização que busca destituir um presidente diz que queremos que você saia, não há negociação sobre essa demanda. Então, abre possibilidades, eu acho, muito diferentes, né? E a gente tem que pensar que as discussões sobre protesto, sei lá, se a gente vai pregar, elas mudaram sobre isso. Se pega a literatura sobre protesto ali pós-Segunda Guerra, protesto é irracional, violento, antidemocrático. Anos 60, 70, protesto é democrático, protesto no Brasil hoje é meio ambíguo, mas uma parte retomou, inclusive, a literatura dos anos 50, 60, irracional, a massa manipulada, né, enlouquecida por pastores e não sei o que, que eu acho também não nos ajuda a entender nada. Então, essa questão da relação do protesto com a democracia, o sentido, né, de quem protesta, eu acho que é um negócio super importante. E, por fim, né,
e retoma também essa questão de a gente tem que olhar para outras coisas também, porque também o protesto, eu acho que isso é ainda um resultado de 2013, fazer alguma coisa virou protestar. Tá? Enfim, aí pensando na própria militância, assim, na minha participação mais militante, na minha vida mais militante, temos que fazer alguma coisa, temos que ir para as ruas. Tá, minha gente, mas ninguém aguenta mais ir para as ruas, está tudo exausto de ir para as ruas. Tem muitas outras coisas possíveis de fazer, mas para uma parte, digamos assim, do mundo ativista, o fazer alguma coisa, né, virou protestar. Inclusive por uma parte do campo da direita também. E hoje esse esgotamento que apareceu na mesa de manhã é porque protesto, inclusive para funcionar, ele tem que ser excepcional. Tá? Porque senão ele rotiniza. Né? Lá na Argentina, cruzar a Sarmiento é parte, né? Vai ter o engarrafamento 5 da tarde, porque vai ter o protesto que acontece todos os dias. Então, assim, quando rotiniza, perde uma parte, né, do impacto político que a instabilização que um ato de evento de protesto produz deveria gerar. Enfim, e aí eu acho que a gente tem que olhar para as outras coisas que estão fazendo. Só que muitas dessas outras coisas vão exigir outros instrumentos, porque, em parte, assim como a repressão, é feita para não ser vista. Né? Ou seja, muitas coisas se faz e o objetivo não é publicizar. O objetivo é, especialmente em contexto de violência, repressão, é ser oculto. Então aqui eu acho que tem todo um campo extremamente interessante para a gente pensar nessas agendas que as falas aqui trouxeram. Seria isso, enfim, né, para a gente discutir. E abro então, né, não sei, eu poderia levantar algumas questões aí do... Quem gostaria de falar? Euzeneia. Tá. 1, 2, 3, 4, fala. E a pergunta é para a Luciane e para a Priscila, acho que a pergunta talvez a ordem do dia, né? Qual a relação dos protestos com a ascensão da extrema-direita, pensando o caso do Brasil? Por exemplo, nós desenvolvemos um banco de análise de eventos de protesto aplicado a uma área específica, que é a área de direitos humanos, pensando os casos de movimento de mulheres, igualdade racial e LGBTQIA+, em um período de 2015 a 2022, um banco desenvolvido por mim, pelo Eduardo, presente na mesa, o professor Matheus e o professor Cristiano. E, especificamente nesse tema, nós encontramos tanto a recorrência de protestos em reação a ações da extrema-direita por parte de atores do Executivo e do Legislativo, mas também foi muito presente protestos em torno de temas rotineiros na agenda dos movimentos sociais, como, por exemplo, violência doméstica, violência policial contra pessoas negras, racismo na sociedade. Então, como que, num conjunto de temas que aglomera os protestos no Brasil nesse período, como conseguimos relacionar alguns deles à ascensão da extrema-direita? Então, como que, a partir do banco de dados de vocês buscaram esse filtro? Eu acho que talvez exista uma limitação no banco para responder essa questão, já que os dados de vocês vão até 2020, então vocês pegam apenas 2 anos do governo Bolsonaro, 2019 e 2020, e ainda um problema da sobreposição em 2020, que é a sobreposição do governo Bolsonaro com a pandemia. E exatamente nesse ano é quando vocês encontram mais um pico dos protestos em 2020. Né? Então, como que poderíamos qualificar essa relação entre extrema-direita e protestos no Brasil? Olá, eu sou o João, eu sou estudante de Relações Internacionais aqui da UNB, e a minha pergunta vai para o Léo. Na verdade, é uma pergunta muito simples mesmo, assim. Você falou sobre os 4 ciclos de mobilização dos povos indígenas e você disse que tanto nos Estados Unidos, no Canadá, na Argentina, no Chile, no Brasil, todos o 4º ciclo ocorreram durante a década de 60 e 70. E eu queria saber o que aconteceu por toda a América para que em todos esses países com povos indígenas tão diferentes que esse ciclo de mobilização coincidisse. Meu nome é Poliana, eu sou recém-doutora, né, em Ciência Política pela UFMG, e a partir das provocações da professora Luciana Tatagiba, fiquei refletindo que nesses últimos dias a oficina do professor Yuri sobre comunicação científica tem sido muito
ainda mais a partir das 18 horas, ele tem conseguido prender muita nossa atenção e, né, com muitas provocações, e tem aberto bastante, né, ampliado bastante as minhas concepções, e acredito que a mobilização, ela se voltar para a comunicação e uma comunicação mais efetiva, porque o que a gente observa é que a extrema-direita tem utilizado muito bem a comunicação, né, em diferentes redes, até mesmo nos protestos. Então, acredito que a chave poderia ser na comunicação, né, uma comunicação que pudesse furar bolhas, né, que muitas vezes a gente fala para um público cativo e não fura bolhas. E o que a gente percebe é que grupos mais radicalizados da extrema-direita, eles, muitas das coisas que protestam, se fosse capturados pela esquerda, era só mudança de vetor, porque né, as questões que fazem as pessoas se mobilizarem, muitas vezes, não todas, né, mas o que mobiliza a grande massa são questões comuns, né? E aí o conteúdo do protesto, né, minha amiga Camila estava falando da questão da ideologia, né, que a ideologia interfere muito, né, no quão esse protesto vai ser pró ou contra a democracia, mas muito como que essa comunicação é feita, tanto pelas pessoas que estão protestando, como que aquilo é mobilizado pela mídia, né? Então essa comunicação acho que é a chave para que o objetivo seja atingido. Enfim. Bom dia, eu chamo Samuel dos Santos. Primeiro gostaria de parabenizar a Poliana, né, pela obtenção do título de doutora, né? Não é tão fácil assim. Eu sou doutorando em Ciência Política na Universidade Federal do Paraná. E então eu acho que ok, de nada. Então eu acho que eu concordaria muito com Eduardo, né, quando ele disse que algumas das questões aqui não são questões a serem levantadas para serem respondidas exatamente, mas sim para reflexão. Mas assim, tanto quanto a Priscila quanto a professora Camila falavam de vizinhos, eu ouvi as duas aqui se exclamando quanto eu, né? Aí eu fiquei pensando, mas em que contexto? O que querem dizer com vizinhos? Então, isso não ficou tão claro para mim, sabe? Até me fez lembrar do nosso ex-presidente. Ele era do mesmo partido que o elegeu para a presidência, depois rompeu com o partido. E sempre que falava no Palácio da Presidência, falava dos vizinhos de quintal. Aí eu lembro que quando ele falava isso, ele referia ao partido. Aí, quando ele falava fora do Palácio da Presidência, em vizinhos, a gente entendia que falava dos vizinhos, que país vizinho. Então, a depender do lugar de fala da pessoa, né, o termo vizinho pode criar um equívoco. Então, se pudesse esclarecer melhor isso para nós, eu agradeceria muito. Guiné-Bissau. Uma outra questão que eu gostaria de colocar é sobre exatamente essa definição dos eventos do protesto, sabe? Pegando na fala da primeira pessoa que se colocou, eu fiquei assim, tentando entender se vocês já avançaram também na pesquisa, sobretudo criação de estratégias metodológicas de classificação ou de categorização do que seria um evento exatamente do protesto, né? Citando o caso dela, do evento de 2013, eu citaria o caso também, né, do evento de 2023, 8 de janeiro. Né? Os dois eventos, para vocês, como eles se enquadram em termos de nível de institucionalização, né? Se é um evento de protesto oficial, e quais resultados, a forma como esses eventos de protesto são tratados, né? Eu lembro do livro recém-lançado do professor Marcos e André, Porque a Democracia Brasileira Não Morreu, né? Daí uma das teses deles para sustentar o argumento é de que o evento do protesto de 2013 ele foi um evento inicial que a base para salvar a democracia. Depois foi, né, institucionalizado o evento e a partir do qual chegou à conclusão do impeachment da presidente Dilma,
comparando esse evento de 2013 com o evento de 8 de janeiro, se não me engano, de 2 anos atrás, como é que vocês, de fato, definem um evento de protesto nessas condições? Muito obrigada. A mesa foi maravilhosa e a presença aqui também mostra que a ressaca de ontem, apesar de todas as aguinhas, não foi o suficiente para nos parar hoje. Assim, eu não sei se se isso é exatamente uma pergunta ou se é uma expressão pública, assim, da angústia que eu tenho vivido, tentando entrar nessa agenda de pesquisa que a professora Luciana e o professor Marcelo falaram nesse final sobre qual o sentido da democracia que esses protestos estão nos levando, né? Eu fiz uma proposta de trabalho e apresentei com a coordenação da professora Euseneia na terça-feira, e essa tem sido uma questão muito importante, porque eu estou trabalhando Bolívia, e a Bolívia ela se destaca em muitas formas, então eu não consigo fazer uma comparação, apesar de sermos muito próximos, né, eu não consigo fazer uma comparação dessa maneira, usando as mesmas variáveis, porque o movimento indígena, por exemplo, está muito mais presente, ou porque essa adoção dos protestos não é uma coisa que a extrema-direita está utilizando agora, né? Os protestos, os bloqueios, marchas para os cívicos, greves de fome, etc., sempre foram usados. Então, não é um mecanismo que a extrema-direita viu, que deu certo de alguma maneira, num período de redemocratização, e agora quis fazer o contrário, né? Então, é um tipo de mobilização que eles também já adotavam. Então, a angústia vem justamente de entrar nessa agenda e desse medo de afirmar que, apesar do caráter democrático, de aumentar uma participação, etc., a minha angústia ela vem justamente do medo de afirmar que mesmo os protestos que não são realizados pela extrema-direita, porque eu adoro falar mal do jeito que a extrema-direita se organiza, o meu medo é justamente colocar protestos que são realizados por setores mais progressistas da sociedade, muitas vezes representados e organizados por movimentos sociais, que a gente levanta as bandeiras, e como esses protestos, mesmo os progressistas, podem levar a gente para uma destabilização institucional, etc., e levar a uma recessão democrática ainda pior. Então, eu tenho muito medo de falar isso e de chegar nesse momento da minha pesquisa, porque, por enquanto, eu apresento resultados parciais e, enquanto eu falo que eu não acabei a pesquisa, eu falo que é parcial e me seguro e me defendo dessa maneira, mas eu estou com muito medo de chegar nesse momento. Então, obrigada. Se não der para responder, eu aceito um abraço, porque eu não sei se é uma pergunta ou se é uma angústia. Não, acho que a questão, o que a gente chama de evento de protesto, eu vou começar por ela rapidamente, porque é base, assim, a gente não está distinguindo qual é o objetivo, o tipo. A gente está contando, tem né, uma lista de coisas que são feitas, desde, como chama aquilo? Conferência de imprensa, né, eventos públicos, formados por pessoas da sociedade civil. Nosso banco é diferente do Zineia, a gente só trabalha com protestos iniciados pela sociedade civil, não por protestos iniciados por políticos. Mas, assim, abaixo-assinado, escrache na casa de políticos, listas de assinaturas, protestos de rua, parelaço, né, dos vizinhos, começando a responder aos vizinhos. Tudo isso é protesto, né? Então, a gente não parte do princípio de para que eles servem e o que eles fazem. É o repertório sendo usado. E aí tem os detalhes, que, enfim, nos textos a gente pode identificar. Mas... enfim, dizer o que é o evento acaba dizendo também o que a gente está olhando, né? E as diferentes análises acabam definindo eventos de jeitos diferentes. Então, essa sua pergunta é central para a gente falar a mesma língua. A gente só não gasta muito tempo falando disso, senão a gente passa a apresentação falando disso. Aí, em relação à questão da Euseneia, da extrema-direita, eu acho que assim... A gente até tem umas discordâncias em relação a isso, né, Luciana e eu? Assim, a gente discute um pouco qual é o papel dos protestos na ascensão da extrema-direita. No caso do Brasil, me parece que os protestos, para tentar ser sintética, assim,
os protestos, a composição desse público que apoia uma certa extrema-direita, ela não existe, ela não está dada em 2013 nem em 2014. Ela vai sendo produzida, e quando a gente fala de que protesto cria, também nesse sentido, né? Tem um público que concorda com um conjunto de ideias que também não estava totalmente definido e que eles vão testando. Então a questão da família funciona, a questão da segurança funciona, né? E vão apostando mais e mais fichas, ao mesmo tempo que o próprio público vai sendo produzido, eu acho. Então acho que essa dinâmica é difícil de captar porque ela não estava pronta. Ela é uma construção que, e eu acho que isso é central para a gente, essa construção de um conjunto de ideias, de um conjunto de apoiadores, ela passou pelas ruas, ela não passou só pelas ruas, acho que a Lava Jato estava aí, a imprensa estava aí, a mídia golpista estava aí, mas eu acho que o que é importante para a gente não dá mais para falar da construção desses públicos sem levar em conta o papel que os protestos tiveram, na construção tanto das lideranças, quanto das agendas, quanto de entender o que cola, o que não cola, o que junta, o que não junta. A Luciana tem uma frase que eu acho muito boa, que é a laboriosa construção do antipetismo nas ruas, né? Foi um processo, assim, acho que a gente consegue ter essa percepção. Agora, em termos de ascensão, eu acho que tem muito isso. As duas coisas foram sendo produzidas ao mesmo tempo. A agenda, a ideia dos nacionalistas, né? Os nacionalistas em 2013, eles estavam lá vestindo a sua camiseta, mas eles não são os nacionalistas de 2018. É diferente, não tem, a agenda é outra. Ali as pessoas estavam assim, tinham uma insatisfação, tinha um nacionalismo ali, a bandeira, tal. Mas o que isso vira em 2018 é outra coisa. Eu acho que o papel o papel dos caminhoneiros é muito central, né? Aquele momento que os caminhoneiros vão para a rua e dizem no espaço público, via protestos, um grupo que não estava protestando, que estava só carregando frete, né? Vai para a rua e fala, a gente quer intervenção militar. Ali tem uma mudança de chave que eu acho que é central, porque você coloca é o protesto que coloca no espaço público a possibilidade que isso fosse um debate, porque tinha lá meia dúzia de gasto pingado em 14, nas notícias que a gente vê, dizendo a gente é a favor da intervenção. E aí aquele mineiro lá, o Neves, fala, não, o PSDB não deixou em 2014 que as pessoas que pediam intervenção militar falassem. E em 2018, esse povo chamou todo mundo para o carro de som, né? Então, assim, o protesto é o lugar da abertura societária onde aquela demanda aparece. Tem um texto que eu publiquei depois do livro com o Ernesto Matti, um argentino, que a gente vai olhar um pouco com a comparação Brasil e Argentina. E aí a gente tinha um problema temporal, mas usando os dados preliminares de 22, a Argentina também tem ali uma construção da possibilidade de questionar radicalmente de um jeito diferente do que a direita tradicional tinha feito, que passa, no período da pandemia, também por um conjunto de atividades que vão ser feitas na rua. Então, acho que tem essa dinâmica. Eu juro que eu vou acabar. Eu acho que a questão nessa agenda, tem uma questão que é muito central agora, que é que os governos de direita fazem com os protestos. Estou muito interessada nisso, assim, porque o Bolsonaro, ele chamou protesto. O Milei, ele negou protestos. E o Trump, eu acho que ele tende mais a negar do que a pedir protesto. Mas o que o Bolsonaro fez aqui, que tem a ver com os nossos problemas e com as coisas que a gente tem que resolver, que eu não vou poder falar, que o Marcelo não vai deixar. Mas, enfim, seguimos. Depois, se der tempo, eu falo mais dos vizinhos também, que eu acho que é um ponto muito importante que eu também estou bem interessada nele. Bom, obrigado pela pergunta, João. E a resposta é o seguinte. São motivos diferentes, tá? No Canadá e nos Estados Unidos, na verdade, o que acontece é o contexto pós-Segunda Guerra Mundial, né? Tanto nos Estados Unidos como no Canadá tiveram muitas tropas compostas por indígenas, então quando eles retornaram da guerra, né, eles acabaram de derrotar ali o regime nazista e chegam em casa e tem um regime racial que coloca eles como inferiores, né, do ponto de vista da cidadania. Então isso pesou, né? Também o movimento pelas lutas dos direitos civis nos Estados Unidos, né? Também tanto nos Estados Unidos quanto no Canadá. E no caso do Canadá também em 68 o Pierre Trudeau, que era o pai do Justin Trudeau, tentou acabar com a legislação especial indígena que existe até hoje no país, né? Que na verdade ela é 100 anos mais velha que o Brasil, né? Do que a do Brasil. O Estatuto do Índio do Brasil é de 1973, no Canadá de 1873 ainda está em vigor, né?
E o Pierre Trudeau tentou, vamos dizer assim, desfazer essa legislação, dizendo que uma sociedade liberal não pode ter, ela tem que ser colorblind, né? Ela não pode ter esse tipo de legislação. E isso acabou, na verdade, tendo um efeito contrário, né? Fortalecendo bastante a mobilização lá. No caso da América Latina é diferente porque, na verdade, na década de 60 e 70, o que nós temos aqui é o contexto das ditaduras, né? Mas aí é que tem o papel da Igreja Católica, né? Que mencionei aqui, tanto no Chile como no Brasil, especificamente. Mas aí, no caso, vamos dizer assim, o espaço ainda permitido de uma certa atuação da Igreja Católica por esses movimentos, porque isso faz parte, na verdade, da luta de poder entre da Igreja Católica como instituição e governos latino-americanos, né? Não à toa, muitas ditaduras tinham a Igreja Católica como inimiga forte, né? O caso da República Dominicana é o caso mais exemplar nesse sentido, né? Então, são por motivos diferentes, mas aconteceram no mesmo período, né? E então, acabou, vamos dizer assim, construindo essa onda de mobilização, né, que o Guilherme Trejo fala, e eu estou começando a querer pensar também numa quinta onda de mobilização que eu acho que está começando a surgir aí, que são as mobilizações climáticas, né? Um ciclo de mobilizações climáticas que eu acho que isso coloca em um outro patamar em termos de móvel de ação, né, desses grupos na América Latina. Então, para ser bem sintético, é essa a resposta. Então, eu queria fazer um comentário a partir do que a Luciana trouxe sobre a centralidade de pensar a relação entre confronto político e democracia, que eu acho que esse, de fato, é um ponto fundamental para a gente pensar. E trazendo para a minha discussão sobre repressão, também pensar a repressão é muito pensar a qualidade de uma democracia, né? E a gente vive um grande dilema, né? Porque em 2013, quando a gente falava de repressão, a gente falava sobre uma defesa irrestrita do direito de protesto, né? Mas aí o que acontece quando a gente está numa situação em que a gente precisa, ao mesmo tempo, garantir o direito de protesto, mas restringir o protesto antidemocrático, né? E isso tem nos levado a algumas situações contraintuitivas, né? Retomando aquela questão que eu falei no final sobre os projetos de lei, é muito interessante como ali, e muito em função do fato de que o próprio Bolsonaro estava chamando protestos nas ruas, a bancada dos progressistas começa a produzir propostas legislativas de restrição de direito de protesto, de definição de alguns protestos como antidemocráticos e estabelecimento de punições para aqueles protestos, né? Por outro lado, grupos conservadores que historicamente tendem a ser mais restritivos ao direito de protesto, buscando mobilizar, né, certos instrumentos, como a própria anistia ou a própria demanda para que policiais possam participar de protestos e uma dinâmica de politização das forças policiais que é muito preocupante, né? Então a gente vive hoje nesse dilema em que, de fato, como vocês colocaram, os grupos progressistas acabam sendo mais ativos nessa defesa da ordem, né? Da ordem democrática, quando a gente está pensando no caso da repressão do direito de protesto, né? Então, acho que esse é um ponto bem interessante e é contraintuitivo quando a gente começa a analisar esse percurso, né, das propostas legislativas e dessa discussão sobre direito de protesto. Mas é isso. Acho que faltou responder vizinhos, né? A gente está trabalhando muito como moradores e que estão demandando muitas vezes protestos em torno de zeladoria urbana, né? Luz, água, encanamento, iluminação pública, panelaço, né? Escolas, assim, os moradores protestam. Quando o jornal fala isso, os moradores protestam, a categoria no geral que a gente usa para falar disso é vizinhos, associações de moradores estão muito associados com esse grupo, mas não só, né? Então, é assim que a gente usou. Como é que é seu nome mesmo? Então, Maria Isabel, estamos juntas, querida. Estamos juntas, também preciso de um abraço. O que acontece? Porque tem um problema, né? A gente não pode seguir o mesmo receituário dos debates mainstream sobre a crise da democracia. Porque se você pega Levitsky, Ziblatt, você pega Zevorsky, etc.,
eles estão operando com uma perspectiva de um retorno à ordem democrática, um retorno à democracia liberal, sem necessariamente colocar um problema que para nós, para a nossa agenda, sempre foi central, que é a natureza profundamente excludente e desigual dessa ordem. Então, é uma defesa da ordem democrática, ao mesmo tempo, a mudança, a imposição necessária, a necessária mudança dessa ordem. É tudo ao mesmo tempo agora. Então, eu acho que os ataques ao Estado democrático de direito reposicionam o Estado na equação, porque levam os movimentos sociais a uma necessidade de defender o Estado e a nós pensar o problema da ordem e da estabilidade, mas o que nos diferencia do debate mainstream da crise, e a gente tem que construir o nosso debate sobre a crise da democracia desde esse campo, desde o nosso campo, é não cair na balela de que antes estava uma maravilha, era um céu azul e a gente trata-se, portanto, de voltar. Não se trata, não tem ponto de volta. A gente não quer esta ordem desigual e excludente. Então, acho que aí é que está o nosso desafio, que é um desafio teórico, é um desafio da prática política, é um desafio empírico, de como a gente lida com isso. A pergunta sobre a comunicação, acho uma pergunta muito importante. A gente tem trabalhado isso, eu tenho trabalhado isso junto com a professora Flávia Biroli, nos estudos sobre o feminismo. E a gente tem esbarrado o nosso problema hoje, uma das questões que tem aparecido muito nas nossas pesquisas, é justamente como conseguir construir uma comunicação popular em torno do feminismo. E a gente esbarrou numa campanha que para a gente é muito interessante, que é uma campanha que o Nem Presas Nem Mortas fez junto com as mulheres evangélicas. O nome da campanha é Meu Corpo é Templo. E aí qual que é a ideia? Eu não posso ser estuprada, eu não posso ser violada, eu não posso ser vítima de violência doméstica, porque o meu corpo é templo. Meu corpo é o templo do Espírito Santo. Então, é um outro jeito, né? Para mim é só um exemplo, é um outro jeito de chegar e de construir uma comunicação popular que não passa necessariamente por uma reivindicação de direitos, de autonomia do corpo, da mulher, porque isso não vai ecoar. Né? Então, acho que tem um conjunto de desafios, eles são profundamente estratégicos, mas a gente não consegue lidar com eles com análise de eventos de protesto, obviamente, são outros tipos, e a gente tem tentado avançar em pesquisas mais qualitativas. Ziné, eu acho que a gente vai justamente tem buscado, né, desde os trabalhos que eu tenho feito sobre o antipetismo, ainda lá em 2014, eu acho que é pensar justamente como essa nova, a gente não sabia ainda que ia dar na extrema-direita, mas como tinha algo novo se forjando, e uma das arenas importantes para forjar esse algo novo era a rua. Então, acho que a reorganização das direitas brasileiras e da extrema-direita passou de uma forma muito importante pelas ruas, o que talvez não tenha acontecido nos outros países. Aqui, certamente. Então, a identificação de um ideário, a identificação de um ator, a identificação das pessoas como de direita, eu acho que passa muito pela forma como veem essa direita expressa nas ruas. Então, eu acho que tem, claro, acho que mostrar os mecanismos, os dispositivos, aí é outra conversa. A gente não chegou a fazer isso mesmo, a gente não tem condição de fazer. Mas, certamente, é uma parte importante da agenda. Posso fazer um comentário sobre a questão da ordem? Posso? Então, vou fazer dois. Não, acho que essa questão mas é isso, é justamente a desordem que eu queria trazer. Porque eu acho que quando a gente fala da questão de uma ordem social, a gente também não está falando de um mundo arrumadinho, né? Assim, eu tenho uma atenção um pouco com essa categoria. Você pegar o Rosan Vallon, por exemplo. Rosan Vallon fala, tem uma dimensão da democracia que é a insatisfação e que o protesto é o jeito que as pessoas têm para mostrar insatisfação na democracia. Ninguém está abrindo mão disso. E eu acho que o Rosan Vallon não vai até o último, não vai até o fundo, né? Assim, de certa maneira, nas sociedades democráticas, a dimensão do conflito, do agonismo, ela tem que estar presente, do antagonismo, sei lá. Ela tem que estar presente em todos os momentos. Então, quando a gente fala, todo mundo quer uma construção da ordem, claro, porque quer receber o salário e poder chegar no trabalho e viver cotidianamente, isso não significa que a gente esteja aqui defendendo uma democracia que é só instituição, é o contrário. É uma democracia em que a disputa caiba. E, nesse sentido, tem uma tensão, eu acho, que é até que ponto a própria organização do regime pode ou não pode ser parte do debate, né? Eu acho que a gente chegou num momento no Brasil em que a organização do regime virou tema. E se a gente pega os trabalhos comparados, Espanha e Portugal, de fato, a democracia entra na agenda muito... Nunca primeiro, né? Mas assim, nunca é a primeira coisa, nunca entra direto. E quando entra por um debate sobre o regime. Eu acho que a gente tem essa tensão, essa pergunta de como que a gente lida com isso, com o fato de que, às vezes, o debate público é, inclusive, sobre a desejabilidade ou não da democracia. Nesse momento, eu acho que eu estou menos preocupada em
saber se isso é bom ou ruim para a democracia, mas é fato, as democracias estão tendo que lidar com esse debate, né? Não sei se isso ajuda, mas o fato é que esse não é um debate impossível. E a democracia tem que ser capaz de lidar com isso, e eu acho que passa para a gente, e aí é uma defesa de uma outra agenda, de incorporar, passa por incorporar a instabilidade, a heterogeneidade nos nossos modelos, que também são modelos muito estáticos, de certa maneira, né? Então, esse é um desafio grande. Vimos que, então, fica um conjunto de questões, enfim, para discussão e tal. Eu acho que foi uma mesa, né, super provocativa, assim, de como, a partir de resultados, né, da pesquisa, se abre, né, todo um campo, né, de investigação, enfim, que eu acho que os nossos esforços têm que colocar. E acho que esse é o desafio também desse momento que a gente vive, né, que esses debates, claro, sempre foi uma tradição desse campo, mas são muito permeados também por todos os dilemas e desafios que a conjuntura política, social, enfim, do país, do mundo, né, coloca, com todas as urgências, né, do momento que a gente está vivendo. Então, acho que é um momento de, assim, né, que a gente fica um pouco nessa efervescência, assim, de refletir, porque a gente sabe que também são questões da ordem prática da vida que estão em jogo nesse momento, assim. Então, a discussão prossegue. Queria agradecer, né, a todos e todas que estiveram conosco aí, quem nos acompanhou online, enfim, e o livro está ali. Isso.